Universidade Rinode. Áudio da semana. Conquiste a lealdade com uma liderança compassiva. Imperial 3 Stars, Margarete Hensler. Margarete Hensler, 3 Stars. Faço parte do grupo Rinode há 8 anos. Sou esposa do André Robert, mãe da Bela. E, bom, vamos falar um pouquinho de liderança aqui. É um assunto que muitas pessoas perguntam assim, vou falar, eu já tive esse paradigma, mas liderança é algo que possa ser desenvolvido? Liderança, será que as pessoas só nasceram líderes? Só quem já nasceu líder pode liderar outras pessoas? Eu mesmo já tive esse paradigma, já tive essa crença limitante. E com estudos eu vi que não tem nada a ver, né? Inclusive eu quero até passar para vocês aqui alguns dados, né, com relação à liderança. Bom, primeira coisa que você precisa entender, a liderança, apenas 10% das pessoas que você olha hoje e fala assim, nossa, essa pessoa é um grande líder, é uma grande líder, realmente nasceram com um dom, com um talento. As pessoas nascem com esse dom. 5% das pessoas se tornam líderes por uma consequência de uma crise. O que seria isso? Por exemplo, está numa situação difícil, tem um grupo de pessoas e aconteceu algo e ninguém sabe o que fazer. E aí alguém, nesse momento de crise, que precisa de alguém para fazer algo àquela hora, demonstra ali a liderança e começa a conduzir aquele grupo, a liderar aquele grupo de uma maneira que ele nem imaginava que ele conseguiria. Então, 5% das pessoas desenvolvem a liderança, descobrem que são líderes em uma crise. E olha só que incrível, gente. 85% das pessoas se tornam líderes através de influência de outros líderes. Ou seja, né, você pode, se você não nasceu líder, né, não nasceu com esse dom, se você em uma crise ainda não desenvolveu essa habilidade de liderança, você pode sim se tornar líder através da influência de alguém. Eu sou um exemplo disso, tá? Eu não nasci com esse dom, até pelas minhas limitações, eu era uma pessoa extremamente tímida, com baixa autoestima, entre várias outras coisas, então eu nunca me vi liderando pessoas, né? E aí, até que um certo dia, em um evento, eu tive a experiência de ver uma grande líder, que em todos os treinamentos que eu passo, eu falo do nome dela, porque ela me inspirou, ela me influenciou a me tornar a líder que eu sou hoje, né? Não somente ela, como outras também, mas a Daniele Carvalho, que eu acho que vocês conhecem, a 3 Stars, maravilhosa, ela me inspirou a me tornar uma líder. E quando eu vi ela no seu primeiro treinamento e a maneira que ela conduzia a equipe dela, eu falei assim, eu quero ser igual a essa pessoa. E eu comecei a me inspirar nela, como também meu marido é uma pessoa que me influenciou a me tornar a líder que eu sou hoje. Então, não necessariamente uma pessoa pode te influenciar, várias outras podem. Mas o que eu quero dizer? Que você também pode se tornar líder, porque liderança é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida, tá? Qualquer habilidade, com esforço, dedicação, você pode desenvolver e liderança não é diferente disso, certo? Bom, mas vamos lá. O que significa liderança? Eu quero falar um pouquinho do conceito da liderança, né? O que significa liderança? Liderança nada mais é do que o seu poder de influenciar. E aí eu te pergunto, o que é influenciar? Eu falo que influenciar é você fazer com que os outros façam aquilo que precisa ser feito, mas porque eles querem fazer e não porque você vai se beneficiar por aquilo, né? Então você consegue influenciar, ajudar alguma pessoa a desenvolver algo que tanto você quanto ela querem desenvolver, certo? Só que eu costumo dizer que a influência, ela acontece quando você é admirado e respeitado, tá? Se você não tem admiração e não tem o respeito da pessoa, você não tem influência sobre ela. E sem influência, você não consegue liderar. Eu admiro tal pessoa,
Eu admiro, às vezes, pela mãe, pela mulher, pela esposa que ela é, ou admiro essa pessoa pelo pai, pelo marido, né, pelo trabalhador que ele é. Mas eu não respeito algumas atitudes, por exemplo. Então, eu admiro, mas não respeito. Não consegue influenciar. Ou eu respeito, olha, eu respeito por ele ser um bom pai, mas eu não admiro algo dele, né? Você também não consegue ser influenciado por essa pessoa. Você só consegue ser influenciado quando ela te admira e também te respeita, tá? Esses dois andam junto. Só que outra coisa muito importante para você construir essa admiração e respeito, existe algumas coisas. Quando uma pessoa ela não admira e quando não respeita uma pessoa, eu costumo dizer que existem as 3 fendas que desvia a admiração e o respeito por alguém. Infelizmente, são as 3 fendas do ser humano, tá? 3 fendas que levam o ser humano a cair na vida, que é o quê? O dinheiro, o poder e o sexo. Exatamente. Por exemplo, quantas pessoas vocês já viram fazer tudo por dinheiro e que por dinheiro eles passam acima de princípios, de valores, e quando eu faço tudo por dinheiro, quando o dinheiro me comanda, né? Quando o dinheiro ele toma conta da minha vida, eu passo a ser escravo do dinheiro. E quando eu me torno escravo do dinheiro e faço tudo por ele, eu perco a admiração e respeito das pessoas que não têm, né, esse mesmo pensamento. Outra coisa que derruba as pessoas é o poder, né? A gente está vivendo hoje dentro da nossa, infelizmente, né, do nosso país aí a briga de poder aí do governo e que afeta muitas pessoas, né? E muitas pessoas hoje, infelizmente, acabam se derrubando, se destruindo e destruindo as pessoas ao seu redor por conta de poder. Então, é realmente uma fenda que pode acabar com a admiração e respeito das pessoas por você. E sexo, né? O sexo aí, a carne é fraca e eu já vi muitos negócios, muitas famílias, muita coisa acabar pela carne ser fraca, né? Então, essas 3 coisas, elas podem fazer com que as pessoas, elas percam admiração e respeito por você. Meu pai sempre falou para mim, né, desde pequena, né, a gente sempre ouviu, na verdade, esse velho ditado, onde, né, se faz o pão, não se come a carne, não é verdade? E eu já vi muito, dentro desse negócio mesmo, muitos negócios acabarem porque tornaram uma bagunça dentro da sua estrutura de negócios. Então, tome cuidado com essas 3 fendas. Dinheiro, ele não pode dominar você, não pode ser o seu principal valor. Poder, a gente sabe que muitas pessoas querem, né, ter o poder, mas a briga por poder, ele prejudica e te tira admiração e respeito. E essa parte da carne fraca, certo? Só que, por outro lado, como que eu posso adquirir admiração e respeito das pessoas para que eu consiga influenciá-las? Eu costumo que tenho os 3 Cs da edificação do líder. E se eu fosse você, nesses 3 Cs, eu me preocuparia e realmente procuraria desenvolver isso. O primeiro C é o caráter. Tá? Um líder, antes de qualquer coisa, é uma pessoa que tem caráter. O que é o caráter? É a honestidade, a lealdade, ser fiel, ser cumpridor, ser íntegro, né? Muitas coisas estão envolvidas ao caráter. Então, um líder, antes de mais nada, ele tem que desenvolver o seu caráter bom para ser admirado e respeitado. Segunda coisa é o carisma. Um líder, ele é carismático. E quando eu digo de carisma, é o quê? É ter a capacidade aí de entender as pessoas, que como o Jean falou, né, a liderança compassiva, que é você ter empatia pelas pessoas, é você entender ali o momento que ela está, é você saber motivar as pessoas, é você despertar nas pessoas o melhor delas. Eu já tive pessoas, inclusive, que
né? Eu estava conversando e ela chegou assim em mim, Margarete, eu amo fazer esse negócio, eu gosto, mas o meu líder, ele não consegue despertar do melhor de mim. Pelo contrário, ele desperta o pior de mim, ele consegue despertar a raiva, ele consegue me deixar louca, um monte de coisa. Ela falou assim, então, de vez ele despertar o meu melhor, ele consegue me colocar para baixo, né? Ele só me critica, ele não sabe me motivar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o líder carismático é esse que motiva, que é receptivo, que tem empatia, né? Que consegue fazer as pessoas voltarem a sonhar, mostrar para ela uma visão clara e objetiva através do seu carisma. E a terceira coisa que edifica um líder são as suas competências. Sim, o líder ele tem que ter competência, né? Não é só caráter e ser uma pessoa carismática, que é aquela pessoa que onde vai, as pessoas olham e gostam dela, aquela pessoa sorridente, com aquela energia incrível, tudo isso é muito importante. Mas sem competência não adianta, né? Inclusive, eu falo assim, o que é a competência? Vamos entender a competência. Não sei se vocês já ouviram falar do chá, né? Que é o tripé da competência, que é o chá. Que é o quê? Conhecimento, habilidade e atitude. Para mim desenvolver uma competência, eu preciso disso. Conhecimento é o que eu sei, né? É adquirir conhecimento através de leitura, através de treinamento, através de alguma formação, de algum curso que você faz. São as coisas que eu tenho de conhecimento, é o meu saber, que é muito importante. Segundo, é a habilidade. O que é habilidade? É colocar em prática, é o fazer, né? É o colocar em prática o meu conhecimento. E o atitude, que nada mais é do que você, através das suas atitudes, você ter resultado através do conhecimento e da habilidade. Tá? Então, eu desenvolvo algumas competências. E, lógico, que o líder tem que desenvolver várias competências, né? Que eu não sei se vai dar tempo da gente falar das principais competências aí do líder, mas você tem que desenvolver algumas competências. Inclusive, quero compartilhar com você uma frase que eu ouvi falar do general dos Estados Unidos, Norman, se eu não me engano, é o nome dele, que ele falou principalmente do caráter, que liderança é uma junção de caráter e estratégia. Porém, se em alguma situação ou em algum momento você tiver que escolher entre um dos dois, sempre escolha o caráter, né? Tá voltando aqui para falar do caráter. Por quê? Porque um líder que não tem caráter, ele não consegue desenvolver admiração e respeito. E sem isso, ele não consegue influenciar as pessoas. Certo? Então, vamos lá, só fazendo um resumo aqui de tudo que eu falei. Para mim poder exercer a liderança, eu tenho que influenciar. Para mim conseguir influenciar uma pessoa, as pessoas têm que ter admiração e respeito por mim. E como que eu adquiro essa admiração e respeito? Através de caráter, através também do carisma, né, que eu edifico a liderança, e competência. As pessoas vão me admirar e me respeitar. Quando que eu não consigo adquirir essa admiração e esse respeito? Quando eu deixo algumas fendas, eu citei algumas, mas é as fendas mundiais aí que derrubam o ser humano, que é dinheiro, poder e sexo. Ou seja, tudo isso está linkado aos seus princípios e valores. Então, através dos seus princípios e valores, você consegue ter admiração e respeito, e você consegue ter influência, e através da influência você consegue liderar as pessoas, certo? Isso é aí a teoria do que é liderança para mim. Não sei se conseguiu ser clara para vocês. Inclusive, né, eu quero até compartilhar alguma coisa com vocês. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, principalmente dentro do negócio, mas tem líderes, né, que eram muito influentes e que saíram do negócio e tudo mais. O meu princípio e os meus valores, eles me regem pela minha vida toda.
né? E são através dos meus princípios e valores que eu vou atraindo as pessoas perto de mim. Então, as pessoas que tiverem os mesmos princípios e os mesmos valores que eu, eles vão ter a minha admiração e meu respeito, eu vou conseguir influenciar essas pessoas e eu vou ter, então, a liderança sobre essas pessoas, né? E o que acontece aí, que eu quero falar de algumas coisas. Como eu defino os meus valores, né? Como eu sei quais são os meus valores? Os seus valores são aquilo que regem a sua vida. E aí eu falo assim, como eu vou definir o que rege a minha vida? Por exemplo, se eu falar para você aqui agora, algo que você queira muito, eu quero me tornar um milionário, eu quero entrar dentro do grupo dos milionários, do clube do milhão da Rinode. Aí eu vou falar assim para você, ok. Para você entrar nesse grupo de milionários, você está disposto a abrir mão 100%, perder a sua família? Se você falar para mim que sim, você está disposto a abrir mão da sua família para ganhar 1 milhão, o seu valor é dinheiro. Se você falar para mim que você não está disposto a abrir mão da sua família, o seu valor, um dos seus valores é família, certo? Você vai conseguindo colocando as ordens aí dos seus valores. Aí você fala assim, deixa eu fazer um próximo exemplo para você. Tá? Eu entendi que família é um valor para você. Continua com esse 1 milhão de reais aí para você ganhar. E eu falo para você ganhar esse 1 milhão de reais, você agora vai ter que enganar, você vai ter que mentir, você vai ter que trair os seus amigos que acreditaram em você em algum momento da vida. Você quer fazer essa traição? Aí você fala assim, para mim, negócio é negócio, amizade é amizade. Então, eu quero ganhar 1 milhão. Então, o dinheiro é um valor para você, porque você está disposto a passar por cima de outras coisas, certo? Aí você fala, não, para mim, a amizade está em primeiro lugar. Então, a amizade é um valor, lealdade é um valor para você, honestidade é um valor para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, tal líder saiu e estava ganhando dinheiro e não sei o quê, né? Por exemplo, aconteceu já comigo de ter líderes da minha equipe que saiu e foi para pirâmides financeiras. Para mim, o principal valor deles era o quê? Dinheiro, porque estava disposto, por exemplo, para mim, lealdade é um valor muito importante. Para mim, honestidade é um valor muito importante. Então, eu não vou abrir mão desses valores para ganhar mais dinheiro, tá? Então, quando às vezes você vê alguma pessoa fazendo algo que você não faria, que você não gostaria, ou ficar triste, porque você, a princípio, acreditava que essa pessoa te liderava ou te influenciava, a partir do momento que essa pessoa quebra um princípio ou um valor que você acredita, ela deixa de ter influência sobre você, tá bom? Então, vamos só resumir aqui. A liderança, ela está vinculada à influência. Só que para que eu consiga influenciar uma pessoa, ela tem que me admirar e respeitar. Para que ela me admire e me respeite, ela tem que ter os princípios e valores iguais aos meus, certo? Bom, isso é só um resumo para que você entenda o que é liderança. E para mim, liderança é isso, tá? Além de influência, tá voltado aí a todos esses quesitos aí de liderança. Mas vamos lá aqui, então, vamos falar alguma coisa muito importante. Eu, em algum momento do negócio, como Margarete, esposa, né, e desenvolver esse negócio junto com o meu marido, em alguns momentos eu fiquei em dúvida, será que eu consigo liderar? Será que realmente eu consigo exercer a influência na minha equipe? Foi quando eu comecei a estudar sobre esse assunto de liderança que eu identifiquei algumas coisas. Existem os 5 tipos de liderança. E você tem que ver qual é o tipo de liderança que você está exercendo em algum momento. Às vezes você exerce essa liderança dentro do negócio, você exerce todas. Às vezes você vai ter algumas que você vai exercer mais, outras que você vai exercer menos, e outras que você nem vai exercer, tá? Então, primeiro tipo de liderança que eu quero falar que existe, que é a liderança por temor.
que é esse tipo de liderança por temor, que a gente tem que tomar cuidado? É aquele líder, na verdade, que se acha líder, mas não é líder. É o chefe. É aquele que, para que as pessoas façam alguma coisa, tem que mandar, né? Tem que brigar. E as pessoas, elas fazem algo, mas por medo da pessoa, e não por respeito, e não por influência. Né? Por isso que se diz liderança por temor. Então, geralmente no tradicional, as pessoas, elas lideram dessa maneira. Se você não fizer isso, você vai ser demitido. Então, a pessoa faz algo porque está com medo de perder algo. E dentro do modelo de negócio como o nosso, tem a liderança por temor? Infelizmente tem, porque existem muitas pessoas que acham que são líderes, mas são chefes, que querem ficar mandando as pessoas da sua equipe, que é aquele líder que grita, que é aquele líder que expõe as pessoas. Eu já vi líderes que em grupos, né, ele expõe as pessoas, tanto que eu até costumo dizer, gente, se for para elogiar alguém do seu time, elogie em público. Só que se for, às vezes, para puxar a orelha, que às vezes a gente, como líder, a gente tem sim que puxar a orelha, tem que chamar a atenção, né? Mas se for para chamar a atenção do seu liderado, você chama ele no particular e puxa, né? E dá essa atenção para ele, e nunca em público. E tem líderes que eu já vi fazendo esse tipo de chamar a atenção, expor a pessoa de maneira pública. Isso faz com que as pessoas tenham medo dela. E ela faz alguma coisa simplesmente porque ela tem medo de ser exposta, porque ela tem medo que o líder vai falar dela e alguma coisa assim, certo? Então, tomem cuidado, porque esse nível de liderança, esse tipo de liderança, que é a liderança por temor, ela funciona só por um tempo, porque chega uma hora, quando uma pessoa, principalmente dentro do nosso negócio, ela entende que o negócio é dela para baixo, que ela desenvolve o papel de líder para a equipe dela também, ela passa a não te respeitar, não te admirar, não vai te ver mais como líder e vai buscar a linha ascendente, aí vai onde ela vai começar a buscar outras pessoas para ter essa influência e não mais você. E a partir do momento que você não consegue mais liderar essa pessoa, é alguém que você pode perder para o seu time, porque ela pode desistir caso ela não encontre alguém que possa liderar ela. Não sei se ficou claro aí para vocês, certo? O segundo tipo de liderança que existe aí é a liderança por recompensa. É uma liderança que você pode desenvolver, dependendo da estratégia, ela é muito bacana, como, né, eu falei aí o exemplo anterior, a liderança tem a ver com estratégia também, mas se dentro de uma das suas estratégias está a recompensa, é bacana, só tem que tomar cuidado para a recompensa não ser todas as vezes, não ser todo mês, não ser sempre. Por quê? Quando eu lidero por recompensa, é quando que para alguém da minha equipe fazer alguma coisa, ela tem que ganhar alguma coisa em troca, né? Ou seja, se você bater tal meta, você vai ganhar isso. Se você bater tal meta, você vai ganhar aquilo. A pessoa ela faz pela recompensa e não pelos motivos dela, e não pelo próprio negócio, né? Eu costumo dizer, o próprio negócio, ele já é incrível. O nosso plano de negócios, ele já paga muito bem. E de você só fazer por essa meta, de você bater uma meta para ter a recompensa do bônus, já é uma baita de uma recompensa. Só que às vezes a pessoa quer alguma coisa a mais para fazer. E se eu começo a toda vez dar isso, eu começo a liderar por recompensa, mas é uma liderança muito arriscada. Por quê? É tipo a liderança que eu chamo de golfinho, a liderança golfinho. Se ele ganhar o peixe, ele faz. Se ele não ganhar o peixinho no final do dia, ele não vai fazer. Chega uma hora que você não sabe mais que tipo de recompensa dar. Chega uma hora que às vezes nem financeiramente dá para você continuar dando a recompensa. A partir do momento que você deixar de dar alguma coisa para essa pessoa, ela vai deixar de fazer e vai deixar de produzir, tá? Então, é um tipo de liderança que você precisa tomar cuidado dentro do negócio. Mas se você fizer de vez em quando, não tem problema nenhum. Eu mesmo, às vezes, faço algumas metas para a minha equipe, mas é algo esporádico, é algo que eu quero fazer, às vezes, no final do ano,
ou às vezes eu tenho uma meta minha pessoal e eu quero, né, fazer com que a equipe também gere um volume maior, eu posso colocar alguma meta, de que eu digo assim, umas metas mais específicas. Eu quero bater o meu diamante, né, esse mês. Então, beleza, eu vou colocar uma meta para as pessoas da minha equipe que bater aí ouro, por exemplo, dar alguma coisa. Estou dando algum exemplo, tá? Uma premiação. É até válido, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Não bati diamante esse mês, vou colocar outro, vou colocar de novo, vou colocar de novo. Você começa a colocar todos os meses, deixa de realmente ser algo que as pessoas vão fazer, tá? Não sei se ficou claro, mas tome cuidado com essa liderança por recompensa. Outro tipo de liderança que acontece muito, liderança por imposição. Eu vou falar aqui eu já passei por isso, tá? Esse tipo de liderança por imposição. Como eu sempre desenvolvi esse negócio com o meu marido, e ele é um líder muito forte, ele é um líder muito competente, tanto como eu falei, ele é um líder que me influencia, ele me lidera realmente, não somente a equipe. E eu teve uma época que eu queria que a minha equipe me respeitasse, me admirasse, eu queria liderar essa equipe, e eu não conseguia. E eu começava a querer liderar pela posição. Pô, eu sou diamante igual ele, eu sou duplo igual ele, eu sou triplo igual ele, né? Vamos dizer assim. E o que acontece? Gente, nunca ninguém vai ser liderado por uma posição ou imposição. Só porque eu estou em tal nível, essas pessoas têm que me ouvir, eu tenho que ter influência sobre ela? Não. Porque a liderança ela é conquistada, ela não é imposta, né? Então, olha só, então o que eu entendi? Se eu entendi que a liderança ela tem que ser conquistada e não imposta, não adianta eu ficar falando para a minha equipe, eu também sou líder, eu também sou diamante, eu também sou duplo diamante. Não importa, porque a minha liderança está medida a minha influência. Então, se eu não estou tendo influência na minha equipe, o que está faltando eu fazer? E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz, tá? Eu me recordo, bem no começo do negócio, a minha equipe era muito masculina, né? Tanto que era 10 caras e eu era a única mulher no meio da reunião, né? E eu falo assim, é natural que os homens, né, principalmente tendo um homem forte, um líder forte, eles vão se inspirar no André. O André vai ter mais influência com ele. Não estou dizendo que mulher não lidera homem, tá? Que mulher lidera homem. Daniele Carvalho é um exemplo disso, né? Ela lidera aí Lucas Battistoni, né? Gênison e Jaque Carvalho. Então, olha só que incrível. Então, mas dentro do cenário que eu me encontrava, os meninos da equipe, eles se inspiravam mais no André do que em mim. E eu queria que eles tivessem a mesma percepção de liderança que eles tinham pelo André por mim. E não tinha. O que eu comecei a fazer? Bom, eu falei assim, eu não vou impor, eles não têm que fazer porque eu estou mandando eles fazerem. Eu comecei a adquirir o respeito e a admiração deles. Eu comecei a pegar a minha lista, eu comecei a ligar para os meus contatos e comecei a trabalhar com pessoas novas. E olha só que bacana. Eu me lembro que eu cadastrei uma menina e comecei a fazer o trabalho com ela. E ela, em um mês, no primeiro mês de trabalho dela, ela bateu ouro na época. Ela bateu ouro. E aí, depois disso, ela já bateu na época o platina, né? Ainda não era esmeralda, era platina. Tinha o platina, ela bateu o platina, se eu não me engano, no próximo mês. E aí, o que aconteceu? Os meninos que viram eu produzindo, fazendo novas laterais, e essa lateral crescendo, eles começaram a vir atrás de mim, Margarete, mas me fala, o que você está fazendo com essa menina que ela está crescendo? Você pode dar um treinamento para a minha equipe? Você pode sair comigo, fazer plano comigo? Você pode ir para a rua comigo trabalhar? E aí, o que eu fiz? Eu conquistei a liderança, eu conquistei a admiração e o respeito, porque eles começaram a vir atrás de mim
e perguntar o que eu estava fazendo, e pedindo ajuda, e pedindo orientação, tá? Então, se hoje você não tem aí a liderança que você gostaria na sua equipe, começa a fazer, começa a ser o exemplo, e através do seu exemplo você vai conseguir a admiração deles, certo? Então, você vai ter a liderança por respeito e não a liderança por posição ou por imposta, certo? E eu vejo, infelizmente, muita gente querendo impor a liderança e você nunca vai conseguir. Então, tome cuidado com isso. O quarto tipo de liderança é a liderança por capacidade, que é o que eu falei. Um líder, ele tem que ter as competências, ele tem que ter capacidade. Se eu não consigo ensinar a minha equipe, se a minha equipe não aprende absolutamente nada comigo, eu também não vou conseguir liderar essas pessoas, né? Então, as pessoas, eu também consigo influenciar elas pela minha capacidade. Ela olha para mim, nossa, essa pessoa agrega tanto na minha vida, ela me ensina tanto, as coisas que ela fala faz sentido, eu consigo colocar as coisas que ela fala, colocar em prática dentro do meu negócio, e eu consigo ter resultado com isso. Então, você consegue também ter esse tipo de liderança, que é a capacidade. Você tem muita capacidade, muito conhecimento, competências, e você consegue, então, também liderar a sua equipe, certo? E aí, a gente tem também aqui a liderança pelo carisma, que a gente até já falou um pouquinho, né, que é uma das coisas que edificam o líder, que é o carisma, que as pessoas querem estar perto da gente, elas gostam, a gente consegue criar um ambiente gostoso das pessoas fazerem parte, né? E eu consigo, então, ter esse tipo de liderança por carisma. Eu consigo motivar a minha equipe pelos motivos delas e não por recompensa, né? Como é um dos modelos que eu falei para você. Eu consigo fazer com que as pessoas elas se tornem pessoas melhores, né? Despertar das pessoas o melhor delas. Então, eu consigo também liderar dessa maneira, certo? Então, são 5 tipos de liderança, que é a liderança por temor, que essa não tem que aplicar, tá? Mas tem pessoas que infelizmente aplicam. A liderança por recompensa, que você até pode aplicar, mas muito de vez em quando, vamos dizer assim, de vez em nunca, né? Aí tem a liderança por imposição, que essa daqui também esquece, nunca vai liderar, mas existe esse tipo de liderança. E tem a de capacidade e carisma, certo? Bom, depois, algo que também é muito importante falar quando nós falamos aí de liderança, existe também os 5 níveis de liderança. Esses 5 níveis de liderança, todos nós navegamos por eles. E nós precisamos entender em qual nível nós estamos. Por quê? Às vezes tem pessoas que falam assim, Margarete, eu tenho uma pessoa na minha equipe, eu já lidero ela? Lembra, liderar é diferente de você ser patrocinador, tá? Porque liderança é através de influência. Mas existe aí os níveis de liderança que eu vou desenvolvendo e vou subindo de nível aí na liderança, né? O primeiro nível da liderança é a liderança por posição. E todo mundo, em algum momento, dentro deste negócio, ele vai liderar por posição. Por exemplo, eu entrei dentro do eu acabei de entrar no negócio, certo? E acabei de colocar uma pessoa debaixo de mim, na minha equipe. Eu já tenho a liderança por posição. O que seria isso? Eu entrei antes que ela, eu já tenho um pouco mais de informação que ela, então eu lidero ela, por enquanto, pela posição que eu tô, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento, porque eu entrei antes. Simplesmente assim. Só que a liderança por posição, ela acaba muito rápida, porque chega um momento que você pode estar em diamante, em duplo, triplo, imperial, e às vezes você pode não liderar alguém da sua equipe, né? Não é só a sua posição que vai fazer você liderar ela, mas em algum momento você consegue, mas ela acaba sendo passageira, certo? O segundo nível da liderança que todo mundo passa é por respeito, que nada mais é do que
Carisma. As pessoas, elas me seguem porque elas querem me seguir, porque elas me respeitam, né? Eu tenho conhecimento e eu tô conseguindo aí fazer com que as pessoas, elas queiram ser influenciadas por mim, porque ela me admira e ela me respeita. Lembrando de tudo que eu já falei anteriormente, certo? Depois desse nível, tem algo muito importante, eu vejo que muitos líderes, quando a gente fala de liderança, eles pecam nisso. O que é? O terceiro nível de liderança é a liderança por produção ou resultado. Eu posso ser carismático, eu posso ter admiração e respeito da minha equipe. Só que chega um momento, se eu não tiver resultado, eu deixo de liderar a minha equipe. E aí é onde eu vejo muita gente dentro do negócio querendo impor uma liderança, porque acha que tem um status ali e ali ela pode liderar e não pode, porque ela precisa também produzir. Se a sua equipe não vê você tendo resultado, você vai deixar de ser líder dessas pessoas. Então, o líder, ele também lidera por produção, ele também lidera por resultado. Então, você tem sim que fazer a sua parte e a sua lateralidade, tá? Próximo nível aí de liderança. Próximo nível de liderança é a liderança por permissão, por desenvolvimento pessoal, tá? O que é isso, desenvolvimento pessoal? É o líder que desenvolve outros líderes. Se você quiser chegar em um patamar grande dentro deste negócio, você tem que trabalhar com a lei da multiplicação. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o livro das 21 Leis da Liderança de John Maxwell, né? E uma das leis que ele fala é a lei da multiplicação. Como que eu consigo multiplicar o meu negócio? Desenvolvendo novos líderes. Só que a primeira coisa que você tem que entender, somente um líder consegue desenvolver outro líder. Então, se você ainda não desenvolveu a sua liderança, você não vai conseguir desenvolver outros líderes, tá? Então, o próximo nível aí é o quarto nível de liderança, é a liderança por desenvolvimento, que você desenvolve outros líderes. E a lei da multiplicação, ela diz o seguinte, olha só, acrescente 10 novos subordinados ou seguidores, que você terá a força de 10 novas pessoas. Se você acrescentar 10 novos líderes, acrescentar ou desenvolver, tá? Acrescentar ou desenvolver 10 novos líderes, você terá a força de 10 novos líderes que multiplica a influência deles por todas as pessoas que eles lideram. Ou seja, você teria 100 novas pessoas na sua equipe e não 10. Então, o que eu estou falando para você? Desenvolva líderes, né? Se a gente for trazer na linguagem do nosso negócio, vou trazer para uma linguagem para o nosso negócio. Acrescente 10 consumidores ou revendedores no seu negócio, que você terá a força de 10 pessoas apenas, que também não é ruim, só que é menos. Acrescente ou desenvolva 10 construtores que queiram realmente construir o negócio, né? Que você terá a força de 10 construtores que terão influência de pessoas abaixo dele, que você pode aí, então, ao invés de ter apenas 10 pessoas, você ter 100 novas pessoas no seu time. E isso é o nível de desenvolvimento. Você desenvolver 10 líderes. E o último nível da liderança, que eles chamam que é o pináculo, que é o topo da liderança, que é quando um líder ele já deixou o seu legado, a sua história, ou ainda, né, tá aí construindo o seu legado, que eu vou dar um exemplo de alguns líderes que deixaram o seu legado dentro da indústria do multinível, que é o Jim Rohn, Dexter Yeager
E o nosso presidente aí, Sandro Rodrigues, que também tem construído um legado na indústria do marketing multinível com o grupo Rinode incrível, né? E para mim ele exerce aí o topo da liderança na nossa indústria, certo? Você acabou de ouvir o áudio Conquiste a Lealdade com a Liderança Compassiva, Imperial Three Stars, Margarete Hensler.